Agora, para um exercício extremamente interessante. Um exercício que vai ser responsável para nossa total atenção, certo? Porque é um exercício dos exercícios complementares que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele não vai só unir os nossos conhecimentos de elétrica, eletrostática, mas também alguns conhecimentos de dinâmica relacionados à primeira e à segunda lei de Newton, certo? E alguns conceitos de cinemática, certo? Que é a matéria que está sendo abordada pelo professor Israel, que se trata das velocidades, também das acelerações, certo? Que movem determinado corpo, belezinha? Tendo em vista que essa interdisciplinaridade é extremamente importante, porque a gente está na frente 2 da física, conversando lá com a frente 1, certo? E vendo que as coisas se ligam, porque é assim que funciona, nada está disperso na natureza, principalmente quando se trata de força. Certo? Então vamos lá. Questão 41 dos exercícios complementares da Unicamp. Considere o sistema de cargas na figura. Certo? As cargas mais Q estão fixas e a carga menos Q pode se mover somente sobre o eixo X. Belezinha? Solta-se a carga menos Q inicialmente em repouso, em x igual a A. Letra A. Em que ponto do eixo X a velocidade de menos Q é máxima? Questão B. Em que, em que pontos, né? A gente já vai denotar aí que não é só mais um, pela própria pergunta, do eixo X, a velocidade de menos Q é nula, certo? Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, a gente já pode tirar algumas informações da questão, certo? Do enunciado. Então, vamos lá. Ele fala que as cargas mais Q dispostas a uma distância d no eixo da origem no eixo y, elas estão fixas. Então, elas vão sofrer a ação da força da carga menos q, só que elas não vão se mover. Só que a força que as cargas mais q fixas exercem em menos q vão ser responsáveis para fazer com que essa carga menos q se mova no eixo x, certo? E vale ressaltar também que ela inicialmente parte do repouso, então ela estava inicialmente parada, velocidade inicial igual a zero, certo? Informação extremamente importante porque a velocidade inicial dela é zero na posição A, certinho? Bom, então vamos para a resolução desse exercício. Certo, galera. Bom, vamos lá para a resolução do exercício 41, certo? Que é um exercício da Unicamp. Onde, aqui vocês podem ver que eu já deixei desenhado, certo? Para a gente não perder tanto tempo com o desenho do diagrama de corpo livre das partículas, certo? E vamos lá. Bom, o exercício já mostrou pra gente que eu tenho as partículas mais Q posicionadas no sentido positivo e negativo aqui do Y é, fixas, certo? Então elas não se movem, beleza? E a partícula menos Q, aqui ó, a partícula menos Q de carga negativa, posicionada em A aqui no eixo X. E a partícula Q, menos Q, ela está sujeita à movimentação, porque ela está livre para se movimentar, certo? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui nesse sistema? Eu tenho inicialmente, ou seja, ela vai ser largada do repouso, certo? De velocidade igual a zero, quando é solta, certo? Ela é solta do repouso, perfeito? E ela vai estar sujeita a essas forças de origem eletrostáticas provenientes das cargas positivas de cima e de baixo, certo? Onde as duas estão a uma distância d, distância é a mesma, isso é muito importante, pois elas estão a uma mesma distância aqui do eixo, da origem do eixo y, certo? E a uma mesma distância, isso, consequentemente, nos diz que ela está a uma mesma distância, certo? Cada carga da carga negativa menos Q, certo? Posicionada em menos A. Então, eu chamei essa distância entre as cargas positivas e negativas de B. Então, aqui é B, pois as distâncias são as mesmas. Beleza? Isso é bastante importante para a gente fazer o diagrama de corpo livre da nossa partícula. Por quê? Vai surgir uma força
de caráter eletrostático, aqui entre a carga positiva de cima e a carga negativa posicionada em A, certo? Com o seu valor negativo, certo? Com o seu valor negativo. Porque eu estou indo, essa força, como ela é uma força de atração, ela está indo contra o sentido do meu eixo, certo? Então, se meu eixo está apontando para cá, aqui da esquerda para a direita, e a minha força está indo da direita para a esquerda, ela é negativa, certo? Só para a gente ver o sentido da força. Esse sinal, ele só dá o caráter do sentido da força, certo? É uma análise vetorial. Então, está apontado aqui para o sentido negativo de x. Só que a partícula ela está sujeita à movimentação apenas no eixo x, certo? Ela só pode se movimentar no eixo x. E aqui a gente pode ver, em cima e embaixo, que isso aqui não está no eixo x, certo? Aqui está numa diagonal, vamos dizer assim, entre as cargas positiva e a carga negativa, certo? Então, o que a gente faz? Como ela está numa diagonal, a gente sabe que existe forças atuantes em x e forças atuantes em y, certo? E isso é muito importante porque dessa concepção a gente pode decompor as forças do meu sistema, as forças resultantes aqui do meu sistema, certo? Então, se eu decomponho a força de cima no eixo x e no eixo y, certo? Eu tenho essa configuração. Eu tenho menos Fx, porque a força ainda está sendo apontada para o sentido negativo de x, e eu tenho Fy, certo? Fy aqui dessa carga mais que, analogamente para o lado de baixo. Essa carga F vai ter uma componente em x e uma componente em y. A componente em y da força, eu tenho que uma ponta exatamente para cima, a outra ponta opostamente para o sentido negativo de y, e a gente sabe que, como as forças são iguais, tendo em vista que as cargas são as mesmas, as cargas positivas, a distância que elas estão da origem é igual, certo? E também a distância, consequentemente, até a carga negativa é igual, a gente sabe que as forças são iguais. Então, as componentes, quando formos decompor das forças das cargas mais que de cima e de baixo, vão ser iguais também. Então, Fx de uma é igual a Fx da outra, Fy de uma é igual a Fy da outra. Só que aqui a gente percebe que Fy está no sentido positivo de y, e aqui está no sentido negativo de y. Isso implica no cancelamento dessas forças em y, certo? Porque eu tenho sentidos opostos, direções com mesma direção. Então, eu posso simplesmente cortar. O que não acontece em x, porque eu tenho as duas decomposições, a força em x sendo apontada para o sentido negativo, certo? De mesma intensidade. Então, a gente tem que a força em x é igual a 2Fx, duas vezes a componente aqui em x, da decomposição das minhas duas forças provenientes das duas cargas mais que, certinho? A gente sabe também, então a gente já sabe que o movimento da nossa carga vai se dar no eixo x no sentido negativo dele, inicialmente, sendo largado em A, em x igual a A, certo? Então eu vou ter uma velocidade igual a zero em A, belezinha? Uma velocidade zero em A, e a minha partícula vai se movimentar ao longo desse eixo, certinho? Então vamos lá. A gente vai precisar de um conceito agora um pouco mais, não avançado, pelo amor de Deus, esse conceito não é avançado, mas esse conceito é de outra parte da física, que é da dinâmica. Ou seja, a gente vai utilizar do conceito de força da segunda lei de Newton, tendo em vista que a nossa partícula de carga menos que ela possui determinada massa. Então, quando ela for sujeita a uma determinada força, certo? Ela vai estar também sujeita a uma determinada aceleração. Perfeito? Isso tem que estar claro, porque é uma questão da frente 1 de física que a gente está usando aqui no nosso exercício de eletrostática, certinho? Então, quando eu largo a minha carga menos Q com velocidade igual a zero inicialmente, ela vai sofrer uma força, certo? E essa força vai aumentar conforme ela se aproxima das cargas positivas, porque a gente viu no exercício passado que a força é relacionada
com o inverso da distância, certo? Ainda mais com o fator ao quadrado, perfeito? Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a distância diminui, mais a força aumenta, tendo em vista essa relação entre força e distância, certo? Que a gente já discutiu nos exercícios passados. Então, como a minha força vai aumentar ao longo do eixo, conforme eu me aproximo da origem, a minha aceleração também aumenta. Poxa, a minha aceleração também aumentando conforme eu me aproximo, certo? Então, a minha força aumentando, certo? Com a proximidade da minha partícula de carga menos Q da origem, certo? Ou me aproximando das cargas mais Q, a minha aceleração também aumenta, certo? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Com o aumento da força, eu tenho o aumento da aceleração, certo? E com isso, através da equação da cinemática que relaciona aceleração e velocidade, a gente tem que a velocidade é proporcional à velocidade inicial, que no caso vai ser zero, porque a nossa partícula é solta do repouso, mais a aceleração vezes o tempo. E a gente sabe que a aceleração ela vai aumentar conforme a nossa partícula, certo, se aproxima das cargas de mais que, certo? Porque eu tenho uma força de atração que vai cada vez aproximando e pela relação de força e distância que a gente já discutiu, a força vai aumentando cada vez mais, até chegar no ponto onde a força vai ser máxima, certo? E que ponto vai ser esse? A força vai ser máxima onde a distância entre as cargas positiva e a carga negativa for a menor possível. E a gente pode observar que a menor distância possível entre as cargas positivas e a carga negativa é em x igual a zero. Então, em x igual a zero, eu vou ter o máximo da minha força, o máximo da minha aceleração e, consequentemente, o máximo da minha velocidade, certo? Tendo em vista toda a relação que a gente fez com a dinâmica, certo? Por causa que a minha partícula tem determinada massa, então ela vai estar sujeita a uma determinada aceleração quando exposta a uma força, no caso de origem eletrostática, e vai aumentar a velocidade conforme essa aceleração aumenta, certo? Então a gente pode ver uma interdisciplinaridade entre as grandezas físicas trabalhadas nesse exercício. Só que assim a gente consegue responder a questão A, que é onde a partícula vai possuir velocidade máxima. Então, velocidade máxima igual a igual não, velocidade máxima em x igual a zero, certo? Porque vai ser o local de força máxima. A gente consegue responder a questão A, certo? Para responder a questão B, a gente vai olhar para essa imagem aqui de baixo, certo? A gente vai olhar para essa imagem aqui de baixo, onde já está escrito algumas coisinhas, e vai relacionar mais uma lei, certo? Vai adicionar mais uma lei, tendo em vista que a gente usou a segunda lei de Newton, certo? Força igual a massa vezes aceleração. A gente vai adicionar mais uma lei que é a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, onde um corpo ele vai estar sujeito a uma determinada força, certo? E o somatório das forças, se for igual a zero, o corpo vai se manter em repouso, certo? Ou seja, vai estar parado ou em movimento uniforme. Ou se o somatório da força não for zero, que é o caso do nosso exercício, que eu tenho uma força sendo exercida, ainda mais que cresce, certo? Se o somatório dessas forças for diferente de zero, eu perturbo o sistema, certo? Só que esse corpo ele vai tender a manter seu movimento. Ele vai tender a manter seu movimento. Isso que é inércia, ele tende a manter o movimento. No caso de um corpo exposto a determinado movimento, certo? Ó, eu tenho essa força Fx puxando a minha partícula para o negativo de x, certo? Só que quando ele atingir a força máxima, ele não vai simplesmente parar aqui em x igual a zero. Ele vai continuar seu movimento, porque o corpo tende a continuar e a manter o seu movimento, por causa da primeira lei de Newton, certo?
Então, o corpo mantendo esse movimento, ele vai estar sujeito agora a uma força de sentido contrário, como a gente pode ver nessa setinha. Porque aqui, ó, aqui inicialmente ele está com uma força resultante sendo exercida para o lado negativo de x, certo? Então, o corpo avança nesse sentido, como a gente pode ver aqui, ele sai de A, ele vai se deslocar no sentido negativo de x, certo? Ele vai atingir o local de força máxima, certo? Força máxima, velocidade máxima e aceleração máxima. E por causa da lei da inércia, ele vai tender o seu movimento, vai continuar tendendo o seu movimento para o lado negativo de x. Só que quando ele continua o seu movimento decorrente da primeira lei de Newton, o sentido da força vai mudar. Porque agora eu vou ter um corpo onde, por exemplo, vamos utilizar esse lugar aqui que ele vai estar. Eu vou ter um corpo que vai estar aqui, eu vou ter uma força, ele é menos Q, né? Eu vou ter uma força para cá, vou ter uma força para cá, e a resultante dela vai ser aqui, ó, para o sentido positivo de x, certo? Então, quando eu passo, por causa da primeira lei de Newton, onde ele vai tender o movimento, eu passo do local de força máxima, que é x igual a zero, aqui na origem, quando eu venho para esse lado, por causa da inércia, vai surgir agora uma força que vai empurrar ele para o sentido positivo de x e não para o sentido negativo de x. Olha que interessante, certo? Então, se a gente ignora todas as forças dissipativas do sistema, ou seja, forças que vão diminuir a energia do sistema, como por exemplo a força de atrito, onde quanto mais atrito eu tenho, mais força contrária ao movimento eu tenho, e assim o meu corpo pode simplesmente parar. Se eu simplesmente ignoro essas forças dissipativas, o meu corpo vai se deslocar até um ponto, certo? Onde a força que surgiu, certo? A força que surgiu agora para o sentido positivo de x vai ser maior do que essa inércia. Então, o corpo agora não tende mais ao sentido negativo de x, certo? Então, ele vai andando, vai andando. A força vai tomando cara aqui para o sentido positivo. Então, vai chegar um ponto onde ele vai parar, certo? Onde ele vai parar e essa força vai ser o suficiente para mandar ele de volta para o sentido positivo de x, certo? Então, o que acontece? O corpo é solto de A, certo? Com uma determinada força que vai aumentando, 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 até atingir o ponto máximo, certo? Essa força ainda vai existir, certo? Mas agora com um sentido diferente, certo? Só que a tendência do movimento ainda está para o sentido negativo de x. Então, o sentido vai continuar, só que a força como inversor de sinal, vai ser responsável por parar o corpo em um determinado ponto, em menos a, certo? As distâncias são as mesmas, onde ele vai parar e onde ele vai iniciar. Assim, o valor da distância, não que ele vai parar e continuar no mesmo lugar, mas ele vai vir para menos a, certo? Ignorando as forças dissipativas, certo? E parando em menos a, como a força está sendo apontada para o sentido positivo de x, ele retorna seu movimento, só que agora para o lado positivo de x, certo? E como eu não tenho nada que possa parar o meu corpo, como se ele estivesse no vácuo, por exemplo, eu trato esse tipo de movimento como um movimento harmônico simples. Porque, ó, vocês veem que a força nunca vai sumir. Eu sempre vou ter uma força inicial, como o corpo vai ser largado de V igual a zero. Essa força vai aumentando, vai atingir seu ponto máximo, certo? Daí vai diminuindo, 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 certo? E a força inverte de sinal até conseguir parar a tendência de movimento do meu corpo, que era para o lado positivo, e agora vai ter, a força vai ser apontada para o lado positivo de x, então a força agora vai aumentar, 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 até atingir seu ponto máximo, e continuar a tendência ao movimento, só que com uma força apontando para o outro lado, entenderam? Então o corpo sempre vai de A para menos A para menos A, e nunca vai parar. Certo? Isso a gente trata como movimento harmônico simples, um MHS, certo? Então, com isso, com esse tipo de movimento, a gente sabe que a partícula sai de A e vai ir para menos A, certo? Porque as forças vão ser iguais pelo fato das cargas serem, as cargas que causam o movimento serem iguais e pela força
de origem eletrostática entre as cargas positivas e negativas serem iguais. Então, ela necessariamente para em -A e em A por causa do movimento harmônico simples, certo? Então, a resposta da alternativa, da questão B, certo? É em A e -A, onde a velocidade da nossa partícula vai ser nula, certo? Então, recapitulando, a força máxima vai ser em x igual a zero, certo? Força máxima em x igual a zero. Consequentemente, através dessa equação da cinemática, a velocidade também vai ser máxima, porque a aceleração é máxima, segundo a lei de Newton em cinemática, certo? Então, a questão A, velocidade máxima em x igual a zero. Só que em x igual a zero, o sentido da força troca de sinal, certo? O sentido da força para de ser negativo e começa a ser positivo. E essa troca de sentido vai ser responsável, certo? Vai ser responsável para que a tendência do meu movimento, que era do sentido negativo, passe a ser agora do sentido positivo. Então, o meu corpo atinge determinado lugar, perde toda a energia que ele tinha para esse sentido e começa a se deslocar para o sentido oposto, que no caso, quando ele atinge -A, ele começa a se deslocar para o sentido de positivo de x, certo? E sempre indo de -A a A. Então, os locais onde a força vai ser proveniente para que o corpo tenha velocidade igual a zero é em A e -A, certo? São os locais onde ele troca o sentido do movimento. Troca o sentido do movimento, certo? Aqui são os locais onde V de velocidade vai trocar o sentido. Então, eles primeiro param por um determinado instante e trocam seu movimento. Então, em A e -A, velocidade igual a zero. Só que a força, ela troca de sentido em x igual a zero, certo? Porque a resultante, como a gente já discutiu, vai ser apontada agora para o outro sentido do eixo, certinho? E assim a gente mata essa questão de que pode parecer complicada, só que é só uma união de vários conceitos físicos, certo? Que possibilitou a gente responder esses exercícios, esse exercício em si, certinho? Então, um exercício aí de caráter um pouco mais, a gente pode se dizer, trabalhoso, não difícil, certo? Que a gente respondeu pela interdisciplinaridade, certinho? Vamos pro próximo.